Muito bem. Vamos ver se entramos ao vivo aqui, como sempre digo, não é? Vamos lá. Sim, estamos ao vivo. Muito bem. Boa tarde, meus caros e minhas caras. Sejam muito bem-vindos a mais esta live do canal Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal, como sempre digo, feito por mim, seu anfitrião, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte pela USP, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Também professor, pesquisador e grande entusiasta das áreas de humanas. Por isso, esse canal se chama Uma Teia de Ideias. Aqui nós discutimos uma série de assuntos ligados principalmente a cinema, a história da arte, a estética, mas sem desprezar as outras humanidades que se envolvem no entorno, né? As epistemologias que nos dão aporte para discutir os assuntos dos quais tratamos. Este canal só é possível com a participação de vocês, a participação massiva. Portanto, se você está chegando agora no canal, não esqueça de se inscrever, badalar a sineta, deixar o seu comentário, compartilhar muito, que isso é bem importante para o nosso trabalho, e também nos apoiar, se quiserem e se puderem, mandando o seu super chat, mandando o sticker, mandando o valeu demais. E vocês também podem nos apoiar com este Pix do canal que está aqui à disposição de vocês. Obviamente que, como hoje nós vamos fazer uma live cujo assunto é bem segmentado, eu conto muito com o apoio de vocês, para que assim a gente vá fazendo crescer esta teia de ideias, esta urdidura, trazendo mais teiudos e teiudas para o nosso conteúdo. Se você está vendo este vídeo na condição de gravado na TV 247, a quem eu agradeço muito aí a disponibilização do meu trabalho, venha para o meu canal, Doni Correia, uma teia de ideias, e participe. Né? Não deixe de se inscrever, não deixe de conhecer o nosso conteúdo. Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai tratar de algumas questões aqui, alguns temas bastante interessantes. Estamos em 31 de março de 2024, portanto, hoje nós lembramos aí os 60 anos do golpe cívico-militar, que se instalou no Brasil em 1964, e que permaneceu por 2 décadas aí, obviamente, né, transformando o Brasil em algo um pouco pior do que socialmente, politicamente sempre foi. É sempre importante a gente lembrar essa data, né, de 31 de março para 1º de abril, né, dia da mentira, para que a gente não se esqueça nunca, né, do nosso passado sombrio, tenebroso que foi. Ontem, por exemplo, eu postei aqui no meu canal, vocês podem conferir, uma reprodução na íntegra da reunião que foi, naquela ocasião, presidida pelo então, né, general e presidente do Brasil, Arthur da Costa e Silva, em que ele obrigava quase a anuência, né, daqueles que estavam com ele a um golpe dentro do golpe, que foi o ato institucional número 5, 13 de dezembro de 1968, não nos esqueçamos, né? Eu postei justamente, né, esse vídeo, esse áudio, na verdade, né, com a transcrição, para que fique sempre marcado na memória esse momento terrível que se abateu sobre a nossa história e que muita gente hoje em dia, né, tem saudade daquilo que não viveu, né? Eu também não vivi, mas obviamente que vindo, né, de uma família de classe média, ouvi muito falar a respeito da ditadura militar.
e ouvi muito falar do Ato Institucional número 5, né, de 1968, e estudando arte, eu pude perceber o quão tenebroso foi esse momento para a nossa cultura. Então, é sempre importante que a gente não se esqueça, né, desses momentos para que essas pessoas que ou não sabem, não estudaram, ou não se interessam, ou estudaram de viés e acham que não foi nada, né? Essas pessoas elas não tomem conta das nossas instituições. A gente viveu um período agora recentemente bastante ruim, não é, com o nosso ex-presidente. Nós vivemos uma tentativa de um novo golpe, né, em 8 de janeiro do ano passado, e é sempre importante a gente não esquecer da história, porque, enfim, né, pode parecer um chavão, pode parecer um clichê, mas o povo que não tem noção da sua história está fadado a repetir todos os erros, né? Isso é uma coisa que vale para a humanidade, não só para nós brasileiros. Ao invés de querer vir aqui e querer falar sobre a ditadura, enfim, né, nessa data de hoje, eu escolhi bater um papo com vocês a respeito de um outro aspecto que tem a ver com os eventos de março, abril de 1964, porque também no ano de 64 chegava aos cinemas o filme Noite Vazia, dirigido por Walter Hugo Cury, que para mim é o maior cineasta brasileiro e talvez um dos maiores cineastas do mundo, né? Você pode até querer me convencer do contrário, mas aí vai ter que ter bastante argumento. Walter Hugo Cury, que lança também em 1964 o filme Noite Vazia, que é talvez o filme pelo qual ele é mais reconhecido enquanto um autor, né, enquanto um cineasta autor. Claro que Walter Hugo Cury, para quem tem familiaridade com a obra dele, sabe que foi um cineasta bastante rechaçado, principalmente pelo pessoal do cinema novo, porque existia, obviamente, uma rivalidade naquela época que girava em torno dessa noção de que deveria existir um cinema autêntico brasileiro voltado para questões problemáticas da cultura e da sociedade, da política. E isso estava muito concentrado no eixo Bahia-Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo, cineastas, que muitos deles ainda herdeiros dos estúdios cinematográficos, Vera Cruz, Maristela, Multifilmes, enfim, eram um pouco mais intimistas, introspectivos, né? Parece que, olhando de longe, parece que não havia uma espécie de consciência de classe, não havia uma vontade aí de se construir um cinema social, mas a gente vê, olhando, né, historicamente, que, na verdade, os cineastas de São Paulo faziam um cinema que abordava questões, vamos dizer assim, culturais maiores do ponto de vista do indivíduo, que é o mínimo denominador comum de uma sociedade, né? São Paulo, a gente sabe, é um local em que o ser é muito ensimesmado, muito trancado em si mesmo, vive com milhões de pessoas no dia a dia, mas não estabelece conexões. Então, o cinema paulista, de fato, também tinha essa característica de parecer alienado, mas no fundo estava fazendo uma crítica das instituições, principalmente da classe média alta. E é aí que se insere Walter Hugo Cury, não é? Eu vou falar um pouco aqui hoje a respeito de alguns elementos que estão presentes no filme Noite Vazia, do ponto de vista do exame que Cury faz de uma classe média alta, e como isso está inserido, sim, numa espécie de crítica à sociedade brasileira daquele momento, de 1964, e imediatamente anos anteriores, né, e como isso vai se ligar com a questão de uma ditadura
lembrem-se que eu disse uma ditadura cívico-militar, né? Portanto, com apoio da sociedade civil e de uma classe social da sociedade civil que se liga muito ao que o Cury está trazendo para a gente no filme Noite Vazia. E depois eu vou falar um pouco como o próprio Cury, na realidade, também teve que lidar com as opiniões, né, do seu próprio círculo, do seu próprio meio. Muito bem. O Walter Hugo Cury, né, como eu já falei aqui, eu tenho uma playlist aqui no meu canal chamada Terças Curianas. Vão lá dar uma olhada. É uma playlist que eu fiz como primeira temporada experimental, às terças-feiras à noite. Pretendo voltar com ela, mas vai ter que ser no próximo semestre, porque nesse semestre eu estou com aulas na faculdade na parte da noite, então eu não tenho como fazer essa live às terças, e eu acho importante retomá-la, mas isso vai acontecer, quem sabe, no próximo semestre, não é? Mas, enquanto isso, vocês podem conferir lá, eu já falei bastante da carreira do Walter Hugo Cury, já falei bastante da cinematografia dele, sou um pesquisador, né, contumaz da obra de Walter Hugo Cury, tenho um privilégio de ter acesso a documentos e, enfim, para poder desenvolver a minha pesquisa a partir do acervo mantido pela família do Walter Hugo Cury. E em 1963, na verdade, vamos voltar para 1962, né? 62, 63, que é quando Cury está aí consolidando a sua carreira como diretor autoral a partir do filme A Ilha, que é um filme que traz uma série de burgueses ali, né, pessoas que pertencem a uma classe social privilegiadíssima, que se embrenham aí numa ilha no litoral de São Paulo para procurar um tesouro, porque, enfim, eles não têm mais nada na vida deles, é um tédio, porque eles têm tudo que querem quando querem. Obviamente que em volta daquelas pessoas que estão ali orbitando, essas pessoas que orbitam, que não são necessariamente de uma classe média alta, mas são aqueles famosos parças, né, que a gente vai ver isso em Noite Vazia também, eles orbitam aí esse universo dos podres de rico e vão acabar numa ilha à deriva em busca de um tesouro, e é ali que todas as relações vão começar a desmoronar. Então, o Cury sempre teve essa preocupação no cinema dele de fazer esse exame das hipocrisias e das contradições relativas a uma classe privilegiada. Em 1964, né, 63 para 64, Cury escreve o seu roteiro, que naquele momento parecia ser talvez a obra mais madura dele, depois vai se provar como sendo a obra que dá, né, um norte para toda a poética curiana nos anos seguintes, que é Noite Vazia. E Noite Vazia é um filme que eu costumo chamar de Kammerspiel, né, que significa, em alemão, é drama de câmara, né, porque são aqueles dramas concentrados num cenário quase que único, né, não sai muito daquele cenário, com poucos personagens, e ali todo o drama vai ser dissecado a partir de situações que têm a ver com a própria relação entre essas pessoas. Noite Vazia é um filme que tem 4 personagens. Nós temos aí o personagem do Luiz, também chamado de Luizinho ao longo do filme, né? Que é, de fato, o personagem numa melhor condição social. Nós temos o Nelson, temos Cristina e temos a Mara, né? Então, o Nelson, vivido por Gabriele Tinte, que é o amigo do Luiz, a Cristina, que é a Odete Lara, né, minha querida Odete Lara, e Norma Bengel vivendo o papel de Mara, né? E eles vão passar uma noite num apartamento, porque Luiz e Nelson estão aí, né, saem pela noite à caça de aventuras sexuais, e conhecem 2 prostitutas de luxo, então Cristina e Mara, né, Odete Lara e Norma Bengel, e os 4 vão para um apartamento que, teoricamente, é a garçonnière do Luizinho, onde ele
vive as suas aventuras, né, com as suas amantes e tal. É, essa história, ela é bastante reveladora para a gente, se a gente for pensar do ponto de vista da cinematografia brasileira daquele período, porque a gente estava vivendo uma época de baixa dos estúdios, né? Os estúdios principais já haviam fechado, Vera Cruz, Multifilme, enfim, já falei aqui. E nós temos a produção independente, principalmente daqueles profissionais que saíram dos estúdios e foram fundar as suas produtoras independentes na região da Boca, ali, né? No centro de São Paulo. Walter Ogucuri, nessa época, havia conseguido adquirir a Vera Cruz, né? Ele comprou a Vera Cruz junto com o irmão dele, né? O William Cury. Compraram a Vera Cruz para poder dar continuidade ao seu trabalho, tornaram-se patrões de si mesmo, né? O Walter Ogucuri se tornando patrão de si mesmo. E Noite Vazia se eu não me engano, é o segundo filme, né, que eles produzem enquanto cinematográfica Vera Cruz, novamente. Tem a WHK Cinema, que é a produtora que o Cury tinha anteriormente, ele junta esses dois, essas duas razões sociais e produz Noite Vazia em 1964. O filme começa a ser rodado em janeiro de 1964, né? Segundo documentos do próprio acervo do Walter Ogucuri, começa a ser rodado ali na segunda semana de 1964, em janeiro, e ela vai se estender até mais ou menos meados para o final de março de 64. Então, veja só que o final das filmagens de Noite Vazia coincide com esse momento nebuloso na política brasileira, que é o momento pré-golpe ali, né? E nesse momento, vocês vão encontrar várias entrevistas do Walter Ogucuri dizendo que naquele momento em que as coisas estavam nebulosas, sombrias e tal, ele procurou olhar mais para o trabalho dele, se concentrar mais no trabalho dele do que olhar para o que estava acontecendo, porque era uma forma dele poder lidar com aquilo que estava se sucedendo ali no Brasil, né? Muitas pessoas vão dizer que ele era um diretor alienado e tal. A gente vai ver daqui a pouco o Glauber, né? Vou ler um texto aqui, uns trechos de um texto do Glauber a respeito do Cury. Vão dizer que ele era alienado, mas não. Na verdade, ele procurou se ocupar do trabalho que ele tinha que realizar, porque afinal de contas agora ele era patrão de si mesmo, né? Numa pequena empresa, quem tem uma razão social aí que, na verdade, uma microempresa ou uma empresa limitada, enfim, sabe que você é patrão e funcionário ao mesmo tempo, né? Então, o patrão e funcionário, ele não tem direito de parar de trabalhar, senão ele não come no dia seguinte. E o Cury estava nessa situação de que ele estava, pela primeira vez, ou pela segunda vez ali, né, no caso do filme, mas naquele momento ele era o patrão de si mesmo, então ele precisava realizar o trabalho e ter certeza de que esse trabalho seria devidamente distribuído para que ele pudesse ter o retorno do investimento que ele fez. Ora, nesse momento, ali para o final de março de 64, quando ele está terminando as filmagens de Noite Vazia, inclusive tem uma entrevista dele, né, uma entrevista longa para o Museu da Imagem e do Som, que ele diz: quando acabavam as filmagens, a gente ia jantar e tal, eu via pela televisão o que estava acontecendo, os tanques na rua e tal, mas eu procurava naquele momento me ater ao meu trabalho para poder, né, continuar seguindo. Então, quando ele termina esse filme, né, e ele vai montar esse filme ali por volta de abril, maio, né, de 64, já está acontecendo, né, o golpe já aconteceu, já está em curso, já está, né, o estado de coisas já se tornou um estado de exceção.
Mas eu sempre costumo dizer que é impossível você olhar para uma obra de arte quando ela é bem realizada, quando ela é realizada por um artista de fato, né? É impossível você olhar para a obra de arte e não encontrar reflexo do seu tempo. Por mais que o artista tenha tentado se dissociar do tempo em que a obra é feita, vai acabar resvalando o tal do espírito do tempo, Zeitgeist, né? Dentro dessa obra. Então, olhando hoje, 60 anos depois, a gente não pode dizer que Noite Vazia não é um filme que dialoga com o período, né, da ditadura militar, como na época queriam fazer crer alguns críticos que estavam muito mais ligados ao cinema social realizado pelos cinema novistas e tal, porque é compreensível, naquele momento as coisas estavam acontecendo. É preciso que você olhe as coisas com um certo distanciamento. Esse distanciamento histórico é importante para que a gente possa olhar de uma maneira mais isenta e de uma maneira mais analítica para as coisas, né? Então, o Cury termina a montagem de seu filme ali por volta de maio de 1964 e o filme entra em cartaz em meados daquele ano, né? Só que imediatamente quando o filme entra em cartaz, ele é proibido, né? Ele como se diz, embargado, ele é interditado, né, pela censura daquele momento. E vejam, né, o Cury não soube exatamente por que o filme foi retirado de cartaz, mas como eu falei, como se trata de um patrão de si mesmo, né? Como naquele momento Cury era patrão de si mesmo, ele tinha que zelar pela circulação do filme e ele tinha que chegar à audiência dele. Então, o que ele faz? Veste o terno, veste a gravata e vai para Brasília tentar descobrir o que foi que aconteceu para que o filme fosse interditado de uma maneira sumária. E aí começa aquela via crucis, né? Como ele mesmo conta, batendo de gabinete em gabinete, tentando descobrir com um e com outro o que aconteceu, até que ele foi descobrir que, na realidade, né, o embargo e a censura havia vindo por sugestão, veja só, né, por sugestão da esposa de um general que estava presente à sessão para censura ali, né, para os censores, e não gostou muito da ideia de que Noite Vazia termina com um personagem que é o Luiz, né, o Mário Benvenuti, dizendo que está indo embora para casa, enfim, dá a entender que ele está indo embora para casa, comprou flores para a esposa, mas prometendo uma nova noitada para o dia seguinte. Na concepção dessa senhora, tudo ficaria melhor, assim, né? E o filme poderia passar pela censura se de repente o personagem do Luiz chegasse em casa e dissesse para a mulher dele: olha, me perdoa, né? Eu não vou mais te trair. E vai ficar tudo em paz entre nós e tal, o que é uma grande bobagem, né? Isso mataria o filme, isso não faz parte do contexto curiano, né? Quem conhece o cinema do Walter Hugo Cury sabe que isso não tem absolutamente nada a ver com o discurso cinematográfico do Walter Hugo Cury. E o Cury achou aquilo, né, uma ofensa, porque, é claro, ali a gente está vendo, né, de novo, essa questão ultraconservadora que a gente vive na nossa sociedade até hoje, que é aquela ideia que da porta para dentro não importa o que aconteça, mas da porta para fora você precisa parecer uma pessoa respeitável, não importa como você seja uma pessoa depravada e uma pessoa ridícula, né, no seu dia a dia. Então é o ultraconservadorismo aí mostrando, né, a sua cara. E aí a gente tem um outro dado, né? O Cury, enfim, né, conseguiu convencer ali os censores de que isso era como destruir a obra dele, concordou em cortar
uma cena ou outra ali muito rápida. Por exemplo, tem um nu da Odete Lara, né, no espelho do teto do quarto, que ele concordou em cortar, porque ele já achava que estava, ele mesmo achava que tinha ficado um pouco demais, então cortou essa cena, né? Para que houvesse uma negociação ali, o filme fosse liberado, e o filme, então, foi liberado. Bom, como que a gente pode identificar esse espírito do tempo, esse momento, né, de ditadura, esse momento de tradição, pátria e família, né, Deus, pátria e família, das manifestações, né, que no mais das vezes foi uma grande manifestação ali antes, né, do golpe de 64, uma manifestação da classe média alta, que exigia intervenção militar, porque, obviamente, estavam interessados na manutenção de seus privilégios, com medo de que João Goulart fosse, de fato, um presidente comunista que fosse entregar o país para que se tornasse uma segunda Cuba, né? Uma grande bobagem isso, né? João Goulart, um caudilista, né? Da tradição aí getulista, da tradição dos estancieiros do Rio Grande do Sul. É uma grande bobagem pensar que João Goulart, mesmo simpatizando com algumas ideias que faziam parte do ideário socialista, que era a reforma agrária, o aumento do salário mínimo, pudesse ser um comunista, né? Então, veja que a gente não está muito distante em termos de pensamento, né, do que acontece hoje em dia. E como que Noite Vazia, né, olhando 60 anos depois, representa esse período, ainda que de uma maneira muito subtextual, ainda que de uma maneira muito sutil. Ora, Noite Vazia tem sempre um problema, né, que eu identifico quando pego sinopses do filme Noite Vazia. Bom, o maior deles, né, o maior problema que eu identifico é que, assim, a sinopse sempre diz: 2 playboys saem para curtir a noite. Não, não são 2 playboys. É um playboy, o Luiz, e seu amigo, que, na verdade, é um classe média trabalhador, proletário, né? Tanto é que no final do filme isso vai ficar muito marcado quando o Nelson diz para o Luiz: olha, me deixa ali na praça que eu vou caminhar um pouco, agora não adianta eu dormir, porque eu tenho que trabalhar daqui a pouco e ainda vou ficar caindo de sono o dia inteiro. Portanto, o Luiz é aquele que é identificado com uma classe alta que não depende do seu trabalho para sobreviver. O Nelson, que é o amigo dele, é a pessoa que está naquela classe média, que precisa sim trabalhar, mas que frequenta o high society, né? O Luiz, a gente pode dizer que ele está naquela esfera da sociedade que pouco importa para ele o que aconteça, desde que não mexa no bolo dele, né? Provavelmente o Luiz ali é apresentado para a gente, então provavelmente essa apresentação que o Cury traz para a gente do Luiz está muito identificada com uma certa elite quatrocentona paulista, né? Uma coisa que vem dos cafés, ou pode até vir de uma tradição assim militar, né? Uma carreira militar dos antepassados e tal, mas ele é aquele cara que tem o dinheiro e com o dinheiro ele acha que tudo basta, né? Ele tem uma esposa, ele tem um filho, que é vivido pelo Wilfred Cury, filho do Walter Hugo Cury, né? E ali logo no começo do filme a gente já vê tal que ele tem a família dele, a família doriana, né, a família tradicional brasileira, mas ele está saindo para encontrar o amigo dele para irem para uma farra, para irem para uma noitada. E claro que a gente já identifica nesse personagem algo que era muito claro entre aquela esfera que apoiou o golpe cívico-militar, né? Que são aqueles que estão acima do bem e do mal, que detêm um determinado monopólio do dinheiro e das instituições, mas precisam, né, de alguma forma, daqueles que estão numa camada intermediária para poder manipular as coisas em favor. Por isso que eu digo que o Nelson é aquele cara, né, o amigo do Luiz, é aquele cara
que é identificado como uma espécie de classe média que depende do trabalho, que depende, né, da instituição para poder sobreviver, mas como ele está em contato com uma classe média alta, ele acaba se sentindo também pertencente a uma classe que não é a dele e que usa, na realidade, essa identificação que ele tem com o desejo de pertencer a uma classe mais alta para poder manipular o jogo, porque a classe mais alta mesmo não se envolve. Vocês acabaram de ver essas pessoas acampadas na frente de quartéis e pedindo golpe e com celular na cabeça, pedindo intervenção dos extraterrestres. Veja isso, né? São pessoas que estão numa esfera social em que eles se sentem maiores, eles se sentem ligados àqueles que financiaram, né, essas pessoas na frente dos quartéis, que são os grandes corporativistas, grandes empresas, que não aparecem, que só dão a grana, que só financiam, e eles é que dão a cara para bater, que vão lá apanhar depois da polícia por ter depredado, né, os três poderes, vão ser presos, vão ficar na papuda, são os bois de piranha. Mas eles não se veem como bois de piranha, eles se veem como pessoas pertencentes a uma classe superior que olham de cima para baixo, pessoas que são, muitas vezes, pertencentes à mesma camada que eles. Ora, quantas vezes vocês já não viram, né, um demente que mora num apartamento de 35 metros quadrados e tem um Corsa 2008 na garagem, que está com busca e apreensão por causa do IPVA, dizer que o Brasil nunca será comunista porque eu não vou dividir os meus bens com ninguém. Quem é que quer os bens de você, meu caro? Né? Você não tem nada, você pertence a uma classe chula manipulada por uma classe que é privilegiada. Assim é a relação entre os dois personagens de Noite Vazia. O Nelson, obviamente, é um homem que, ali no contexto do filme, é um homem mais bonito, é um homem mais interessante, porque ele é introspectivo, ele é melancólico, então ele chama mais a atenção das mulheres, né? As mulheres sentem-se atraídas por aquele ar de mistério. E o Luizinho, ele tem um ciúme profundo, né? Dessa verve natural que o Nelson tem, porque ele acha que com o dinheiro que ele tem, tudo basta. Ele pode comprar quem ele quiser, mas não é bem assim, né? Até mesmo para aquelas mulheres que são prostitutas de luxo, o Nelson é mais atraente enquanto pessoa, porque ele tem uma verve natural e não depende, né, do dinheiro que está na carteira para poder fazer essa incursão amorosa, afetiva, sexual. O Luizinho, por seu turno, ele precisa, é o que eu sempre digo, né? O Batman sempre precisa de um Robin para usar de escada. E nesse caso, o Luizinho é esse Batman, né? Que acha que com dinheiro pode tudo, tá a todo momento dizendo para o Nelson, não, vai lá que eu pago, vai comprar pizza que eu pago, vamos no bar que eu pago, deixa disso, você quer ir embora, não vamos embora não, eu estou pagando. Então, para ele, o dinheiro é algo que é do cotidiano dele. E o Nelson é aquele personagem que, embora ele não seja, né, no contexto de Noite Vazia, necessariamente um grande vilão, ele tem sim a sua parcela, né, de participação nesse jogo psicossocial, na medida em que é um homem que depende do trabalho dele, é um homem que não pertence a uma classe privilegiada, mas se compraz de pertencer a este universo que ele habita junto com o Luiz, e também se sente alguém pertencente a uma classe que, na verdade, ele não pertence, não é a dele, né? Então, essa dinâmica psicossocial é muito daquilo que estava na mente daqueles que apoiaram um golpe cívico-militar, que veem as pessoas que muitas vezes pertencem à sua própria classe social com um olhar míope, né? Ou seja, não veem essas pessoas de igual para igual,
e acabam, na verdade, sendo corrompidas por uma falsa identidade com aqueles que de fato mandam nas cartas. Isso fica claro depois, né, no decorrer aí, nos 20 anos, 21 anos de ditadura, isso fica muito claro como a própria classe média vai se frustrando com aquilo que elas apoiaram. Então, na verdade, a gente tem um Walter Hugo Cury aqui que está, de uma maneira talvez inconsciente, como eu falei, né? Pensando aí no Zeitgeist, né? No espírito do tempo, ele está mostrando para a gente como funciona a estrutura social de uma grande metrópole como São Paulo, que sempre, né, meio que deu as cartas aí na economia do país, para o bem e para o mal. Acho que o maior mal é justamente ter essa elite, né, tradicionalista, reacionária, que acha que a todo momento vai ser roubada, vai ser expulsa de seus privilégios. E, por outro lado, tem essa parasitagem, né, essa espécie de arreboque aí, né, um arremedo de classe média que pensa que pertence a uma classe alta e não pertence, né? Embora os privilégios e tal, obviamente que como eu disse, né? São os bois de piranha, como a gente já viu no último ano aí, enfim, né? Nos últimos anos na nossa própria contemporaneidade política. Claro que o Cury, né, não foi compreendido dessa maneira nessa época. Por isso que eu falo, eu estou fazendo uma leitura à distância aqui, né? Eu estou fazendo uma leitura com 6 décadas de distância dos eventos de lançamento de Noite Vazia. Mas tem 2 outros momentos que eu quero elencar aqui sobre os personagens curianos e como, sim, eles são uma crítica ao estado de coisas no Brasil, naquele momento em que as coisas aconteciam, sendo que o primeiro deles é o filme As Amorosas, de 1968, né? 1968, claro, um ano conturbadíssimo no mundo inteiro. Aqui no Brasil nós temos o Ato Institucional 5, né? Como eu já falei. E era um momento em que o cinema brasileiro procurava, de alguma forma, exprimir, principalmente o cinema novo e até o próprio cinema pós-cinema novista, né? Porque os cineastas não gostam de ser chamados de... não gostam que a gente diga cinema marginal, então inventaram um nome que é o pós-cinema novo. Enfim, chamem como quiser, né? Isso não diminui a qualidade das produções, como Bang Bang, como A Margem, como O Bandido da Luz Vermelha, né? Filmes produzidos nessa época, final dos anos 60, que dialogam de uma forma muito mais alegórica e também incisiva com o momento mais, digamos, arrochado dessa ditadura, que foi o Ato Institucional número 5, que aí sim as coisas ficaram completamente inviáveis do ponto de vista da sobrevivência, né? Quer dizer, não só a censura foi institucionalizada, mas como censores passaram a ir para dentro das redações, pessoas começaram a desaparecer, o Congresso foi fechado, enfim, né? Daqui a pouco eu vou ler as mensagens de vocês aqui, que eu já vi que vocês estão escrevendo, muito bacana. Daqui a pouco eu leio. Mas, em 1968, o Cury vai lançar As Amorosas, que é um filme que nos apresenta um personagem que é o avesso daquela subversão posta, né, pelos filmes do cinema novo, e enfim. Na verdade, As Amorosas nos apresenta pela primeira vez a um personagem que vai ser recorrente na obra do Cury, que é o Marcelo, que é uma junção, né, do Nelson e do Luiz ali de Noite Vazia. Então, esse personagem é uma síntese, né, dos dois lados, daquele que opera na burguesia e daquele que está numa situação médio-burguesa e se sente, né, pertencente a uma classe social maior, que não é, na verdade, na prática, o caso. E Marcelo é um personagem completamente avesso a tudo que era apresentado em termos
de sentimento revolucionário daquela época. Tanto é que o filme é a antítese das revoltas de maio de 68, né? Enquanto nós temos uma personagem como a da Anice Rocha, que é a Ana do filme, né? A sempre Ana presente aí nos filmes do Cury, esses personagens, né? Esse personagem que tem um idealismo, né? São personagens idealistas e tal, e o Marcelo chega para romper absolutamente com todo esse idealismo, dizendo, olha, né, não me importa quem é que está no poder, se A, se B ou se C, não me importa qual é o futuro, né, desse país, qual é o futuro das coisas nesse país, eu quero saber coisas maiores, eu quero saber sobre o cosmos, eu quero encontrar o equilíbrio das estrelas, como ele diz, né, que é o título do livro do professor Renato Pucci, que é uma bela obra sobre o Walter Hugo Cury. Ou seja, o Cury traz para a gente uma antítese desse pensamento revolucionário, mas não para desmerecer o pensamento revolucionário, tá? Que fique bem claro isso. É para dar um contraponto, é para mostrar, na verdade, que existe uma espécie de niilismo existencial que está para além de qualquer sentimento revolucionário e que, na verdade, nos arresta nos momentos de decepção, nos momentos de tristeza, nos momentos de dissabores com com as nossas situações sociais. Às vezes a gente é tomado desse sentimento, aquilo que Drummond diria, né? Tomado de um sentimento de mundo, né? A gente vai falar do Drummond ainda daqui a pouquinho, quando a gente fala do Glauber, né? Falando do Cury. E depois a gente tem no filme O Desejo, de novo, uma conversa entre um novo Marcelo, né? Uma nova encarnação do Marcelo, um homem já bem estabelecido, um homem burguês, alienado, que quer escrever um grande livro que ele nunca escreve, porque não alcança, né? De novo, é uma classe alta frustrada, enfim, mas ele não depende do trabalho dele para sobreviver, e ele é casado com uma outra Ana, que agora, assim, uma Ana aí vivida pela Lilian Lemmertz, né? Já muito mais impositiva nas suas ideias, e tem um momento que eles estão tendo um diálogo ali bastante tenso, e a Ana fala para o Marcelo, você fica aqui elucubrando sobre essas coisas abstratas, e esse pessoal que 4 horas da manhã está embaixo no ponto de ônibus, esperando, né, a condução, ou esperando para ir ao hospital. E o Marcelo diz para ela, né, fala, mas o que você quer que eu faça? Você quer que eu traga eles aqui para casa? Né? Aquela mentalidade bastante dissociada de uma realidade social. E depois a Ana vai dizer para ele, nós somos o que há de pior na sociedade. Né? Eu e você é um cara que nunca trabalhou, você recebe o dinheiro na sua casa, eles vêm trazer o seu pagamento aqui todo mês, porque você e o seu irmão pegaram a empresa do seu pai, que veio da Itália plantar uva, e hoje em dia vivem de exportação de vinho e não estão nem aí, né? Ou seja, ascenderam na vida, então para eles basta. E ela diz ainda, mas eu não sou diferente, porque no meu caso era café, né? Ou o contrário, enfim, não, no caso dela, a família dela plantava café, então ela também ascendeu, então ela tem essa noção de que eles pertencem a uma classe privilegiada, alienada, sobretudo, e que estão vivendo aquele estado de coisas ali em 1975, né? O filme, quando é rodado, a gente está na transição do Médici para o Geisel. Logo depois, o Vladimir Herzog vai ser morto nos porões da ditadura. Isso vai causar uma grande crise. Depois tem uma tentativa de golpe dentro do golpe dentro do golpe. Então, o Cury está tentando fazer uma leitura de tudo isso a partir daqueles que urdiram esse golpe de fato, né? Talvez por isso, para o pessoal do cinema novo, fosse tudo muito estranho e fosse tudo muito hostil até, né? Porque os cinema novistas vão olhar para o Cury e vão tê-lo como um cineasta burguês, um cineasta alienado, um cineasta sem consciência de classe.
Eu quero ler para vocês aqui alguns trechinhos do que Glauber Rocha, olha só, né? Em 1964, ali em março de 64, salvo engano, entra em cartaz Deus e o Diabo na Terra do Sol. Se vocês me perguntarem qual o filme brasileiro que você considera que seja o melhor, assim, da história, eu vou ter dificuldade, porque tem um empate técnico aqui que eu digo que é Noite Vazia e Deus e o Diabo na Terra do Sol. Depois disso eu consigo dizer o segundo, o terceiro, o quarto. Mas a gente está, né, com dois filmes ali em 1964 chegando aos cinemas que são muito importantes para a constituição desse ideário artístico cultural que se desenvolve naquele momento. É o ápice do cinema novo, né? 1964, a gente já havia tido no ano anterior Vidas Secas, né? E no ano seguinte ainda teria o Desafio, enfim, filmes importantes de fato. Mas o cinema novo tinha essa preocupação de atacar na base do problema, que são as desigualdades sociais, as desigualdades do ponto de vista da sociedade, das raças que constituem o brasileiro, né, o indígena, o preto, o europeu, mas a gente está no cinema carioca. No cinema paulista, parece haver uma tendência, uma crítica que vai diretamente na classe dominante, que é o europeu, de qualquer maneira, e que se apresenta aí como raiz do problema para estes cineastas. O Glauber, ele nunca desmereceu o Cury frontalmente. Eu vou ler trechos aqui que vocês vão ver que ele critica de uma maneira incisiva, mas ele não desmerece o Cury totalmente, até porque os dois tinham uma troca de correspondência muito interessante e muito respeitosa, né? Então, o Cury era muito respeitado pelo Glauber. O Glauber via no Cury um cineasta que tinha, né, seus valores e suas qualidades, até porque o Cury é da geração do Nelson Pereira dos Santos, e o Nelson Pereira dos Santos é o padrinho do cinema novo, uma geração anterior àqueles jovens que nascem no final dos anos 30, começo dos anos 40, é aquele cara que vai apadrinhar de fato. E o Cury era da mesma geração, era um pouco mais velho, 10 anos mais velho que o Glauber, aí, então havia um pouco dessa reverência. Uma reverência que também Glauber demonstrava, por exemplo, com o Persson, né, o Luiz Sérgio Persson, que em 65 vai fazer São Paulo, Sociedade Anônima, mas que era uma personalidade do Glauber bastante cruel quando ele falava, por exemplo, do Anselmo Duarte, né? Até porque o Anselmo Duarte fez o Pagador de Promessas, ganhou a Palma de Ouro em Cannes, enfim, né? O Glauber nunca perdoou o Anselmo por pertencer a um cinema passadista e, enfim, ganhar uma Palma de Ouro, coisa que o cinema novo sempre quis e nunca conseguiu. Enfim, não vou entrar nessas picuinhas, né, das tais fofocas do cinema, né? Vamos ficar na questão da história mesmo, né, dos dados históricos. Então, o Glauber, ele vai escrever em 1963 um livro muito importante chamado Revisão Crítica do Cinema Brasileiro. E olha que interessante, nesse livro sai em 63, que é exatamente o momento de consolidação do cinema novo. Então, é como se fosse uma espécie de inventário do que o cinema brasileiro havia produzido até então, do ponto de vista do Glauber e, consequentemente, dos seus contemporâneos e daqueles que, né, estavam ali com eles forjando o cinema novo, e nos traz dados importantes sobre alguns filmes. E um dos capítulos ele vai, né, dedicar um pedaço importante para falar do Walter Hugo Cury e a impressão que ele tem desse cinema. Lembrando, como a gente vai ver aqui, o Glauber era um pouco, né, ele se passava um pouco nas opiniões ali dele. Mas ele não desrespeitava completamente o fazer cinematográfico do Cury.
Isso é até um problema, né? Porque essa postura do Glauber era um problema, inclusive para os próprios colegas, né? Porque o Glauber ele tinha uma postura, às vezes, um pouco, a gente vai ver aqui, um pouco professoral, um pouco assim, né? O ditador de normas e tal. Na linguagem popular, a gente tem alguns nomes mal educados para eles, né? Caga-regras é um deles. Mas, de qualquer maneira, o Glauber, com essa postura, ele acabou prejudicando até algumas poéticas de colegas dele, né? Não é minha a cunha do termo, né? O próprio Cacá Diegues vai dizer anos depois que existia uma espécie de patrulha ideológica dentro do cinema novo. Não sou eu que estou falando, Cacá Diegues que falou. E nos anos 70 e 80, né, começo ali, virada dos 70 para o 80, os próprios cineastas cinemanovistas meio que ostracizaram Glauber Rocha exatamente por essa postura meio de mártir, né, de querer trazer a boa nova e ser o dono da razão. Eu nunca vou desmerecer a importância de Glauber Rocha, tanto para a crítica quanto para o cinema brasileiro, porque foi a partir do cinema novo, Glauber, Nelson, Joaquim Pedro, Cacá Diegues, Saraceni, Coutinho, né? Aquele que vocês quiserem. Graças a eles, o cinema brasileiro ganhou o mundo nos grandes festivais, Cannes, Veneza, Berlim, Karlovy, enfim. Então a importância é inegável, mas essa postura de querer impor algo, né, também por força da tentativa de constituição de um cinema brasileiro de fato, tem as suas benesses e tem as suas, obviamente, vicissitudes, né? Antes de eu ler esses pequenos trechos aqui do Glauber, vamos dar uma olhada aí no que vocês estão mandando para a gente. Minha querida mãezinha, Zuleika Mamprim, olha aí, dando boa tarde a todos. Meu querido Daniel Babalim, beijo, Baba. Espero que esteja tudo bem aí, ó. Bizarro pensar que o recalque de uma pessoa na época poderia barrar a circulação de um filme. Isso o Baba está falando aqui sobre a questão da censura lá, né, da esposa do general. Era assim, né? Eles queriam fazer uma censura e colocavam para assistir às obras, ouvir as músicas, ler as letras de música, pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com aquele métier. Censurar, né, a censura que acaba em 1988 com a Constituição que nós temos hoje, por si só já é um absurdo, né? Agora, mais absurdo ainda é você impor uma censura e colocar para dar o parecer pessoas que não entendem absolutamente nada daquilo que está sendo feito ou dito ali. São coisas, né, que o nosso querido Brasil nos dá, né? Tobias Nunes, meu querido curiano, né, tá aí para defender um doutorado sobre Cury. Salve, Doni, com atraso, mas cheguei. Que bom, meu querido. Veja depois aí o que você perdeu, né, porque a live vai ficar gravada e, aliás, palmas, né, para todos nós que somos teiudos e teiudas. Ao final desta live teremos fechado 200 vídeos no canal. É pouco, mas eu prezo pela qualidade, não pela quantidade. Então, 200 vídeos aí sendo fechados, né, com louvor curiano, né, nesta tarde de domingo. Acredito que deveríamos comemorar o fim da ditadura militar com uma data, o Dia da Democracia, diz Pedro Boava. Pois também acho, né? Mas se a gente for pensar que a ditadura terminou de uma forma também muito pouco profícua, né, para nós que defendemos a democracia, a partir de uma eleição indireta que poderia ter nos dado um presidente mais ou menos decente, Tancredo Neves, né, que morreu, e aí a gente teve que aguentar mais 5 anos, né, de Sarney, para depois vir o Collor ainda por cima, aí é sacanagem, né? Mas, enfim, enterraram uma cabeça de bode embaixo do Brasil e é assim que parece, né? Nuzi Filmes está dizendo: olá, Doni. Você que tem bastante contato com a família do Cury sabe quando vão passar os filmes novamente, não conseguir ir na Cinemateca.
Sabe se em algum momento vai sair versões remasterizadas em 4K? Nos filmes, sim, existe um projeto em curso nesse momento. Passar os filmes na Cinemateca eu acho que vai demorar um pouco ainda, né? Porque a mostra aconteceu em agosto do ano passado. Mas existe um movimento, sim, no sentido de fazer com que esses filmes em Full HD ou 4K, seja lá na versão que for possível, né, fazer esse restauro, circule novamente, né? Até agora, no ano passado, o Canal Brasil, inclusive, fez um ciclo bem grande ao longo do ano, por ocasião dos 125 anos do cinema, 125 anos do cinema, 125 anos do cinema brasileiro, não, 115, enfim, era aniversário do cinema brasileiro, uma efeméride importante, né? Eu não sou ruim de cálculos, mas Noite Vazia, por exemplo, foi exibido, né? Amor, Estranho Amor foi exibido, então vez por outra a gente vê circular, mas sim, existe a preocupação de que esses filmes circulem numa boa cópia, mas tem que ser feito de uma maneira racional, tem que ser feita de uma maneira a privilegiar, de fato, a obra do Cury, né? Inclusive os livros que eu tenho também escritos devem sair em algum momento, né? Eu estou batalhando para que isso aconteça o mais rápido possível, mas não é tão simples, porque depende de muita imagem, depende de muita autorização, depende de muito copydesk, então é um trabalho minucioso para que quando saia tenha de fato o peso que o nosso querido objeto de estudo merece, né? Então, só para a gente entrar aí, né, nos momentos finais da nossa live, que está falando aqui, tratando desses 60 anos de Noite Vazia, junto com os 60 anos do golpe de 1964, eu quero ler o que o Glauber escreve de Cury no seu livro Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, de 1963. Ele vai dizer o seguinte, ó, Walter Hugo Cury é um cineasta equivocado e vítima de equívocos. Então, o Glauber começando com a sua verve polêmica, né? O primeiro crime, hein, ele diz, foi o endeusamento de uma crítica idealista. O segundo foi a intolerância de outra facção da crítica. Então, ele está dizendo uma coisa aqui que, na época, né, de um lado havia a crítica que via no Walter Hugo Cury uma produção cinematográfica muito nova, muito elegante, muito bem realizada, e de outro, um pessoal que desmerecia o cinema dele justamente por esse aspecto de não entenderem que ele estava conversando com realidades sociais, né? Acuado pelos dois lados, está cada vez mais ilhado. Não tem o sentimento do mundo, como diria Drummond lá, né? Tem o sentimento do cinema total, ou seja, o Glauber está dizendo aqui que o Cury tem só a forma, não tem o conteúdo. É um artífice, mas não tem o conteúdo que deveria ter, né? É um cineasta tomado do mito do cinema total. É este próprio mito, eis a força, quase sobre-humana, que o leva à via crucis do cinema brasileiro, arrastando uma filmografia de 5 filmes, conseguindo, não se sabe como, produzir após cada fracasso, né? Olha como ele coloca, sempre em condições melhores. O que marca a autenticidade de seu caráter, um quixotesco às avessas, é que cada dia passando, mais ele se afasta do cinema contemporâneo, das ideias de hoje, do mundo que o cerca. Não se projeta para frente, recua sempre. Então, para o Glauber, o Cury estava retornando àquele cinema de estúdio do começo dos anos 50, final dos anos 40, né? O que não é verdade. Na realidade, o Cury oriundo desse cinema de estúdio. Ele trabalhou na Veracruz, ele aprendeu a fazer cinema como se fazia em São Paulo, mas isso para o cinema novo era obviamente algo ultrapassado, né? Depois ele vai dizer aqui, né? Esse texto foi escrito bem quando o Cury tinha lançado o filme A Ilha, que foi um filme que fez um certo sucesso de bilheteria, mas foi bastante massacrado pela crítica. É um filme meio irregular, né, digamos assim.
E ele diz o seguinte, ó, a ilha é um estágio anterior a qualquer adolescência intelectual. Então, dizendo que o Cury está regredindo, né? Cury, aos 35 anos, permanece o poeta de 18. É um moralista, um panteísta, um sádico, um masoquista, um burguês, um reacionário, um romântico. Então, veja os rótulos, né? Esses são os rótulos que, no mais das vezes, aqueles críticos detratores do cinema paulista ou do Cury, nesse caso específico, colocavam, né? Não é nada disso. É um poeta, sem dúvida, herdeiro de um sentimento poético morto. Então, o Glauber vai dizer que o Cury, na verdade, está fazendo um cinema que já nasceu morto, que não é verdade, né? E o que eu tento trazer aqui justamente com as minhas abordagens, e sempre gosto de ler o que os colegas estão fazendo, né? Eu falei do Tobias agora há pouco, né? Veja só, o Tobias é um pesquisador contemporâneo de Cury, né? Que certamente não enxerga esse anacronismo, né? Outra pessoa que também não enxerga o anacronismo é meu querido Lucas Colombo, meu editor lá de Porto Alegre. Parabéns pelos 200 vídeos, está dizendo aqui. Muito obrigado, meu caro. Né? Logo nos falamos aí para dar continuidade aos nossos projetos. Mas eu quero muito falar uma coisa aqui que o Glauber diz no final, né? Do que ele fala sobre o Cury. Lá, como eu disse, né, o Glauber ele não é tão assim incisivo, ele não é tão ofensivo com o Cury como ele é com outras figuras. Por exemplo, ó, sempre fui um dos críticos dispostos a uma análise e compreensão da obra de Cury. Nela não existe a burrice de Rubem Biafora ou a desonestidade de tantos outros. Esse tantos outros aí a gente pode colocar, né? Ele está querendo falar do Anselmo, enfim, né? Então ele chamava esses cineastas de burros, desonestos, mas pelo Cury ele nutria, né, um respeito que, embora não fosse do métier dele, ele respeitava de alguma forma, né? Olha o que ele diz aqui. Nesse último trecho que eu quero ler para vocês, ó. Muitos intelectuais idealistas da geração de Cury, vide poetas como Ferreira Goulart, ou mesmo críticos como Jean-Claude Bernardet e Gustavo Dal, cedo interpretaram seu tempo e cedo se definiram diante da história. O que Walter Hugo Cury precisa compreender na obstinada força que faz a razão é que sua condição de artista nada tem de maldita. Antes, já o compromete como criador de seus próprios fantasmas, ou seja, né, é aquela história do cineasta que está insulado nas próprias ideias, numa questão meio cerebral, né, meio metafísica. Enquanto fizer filmes de evasão, filmes autobiográficos, filmes, portanto, velhos e acadêmicos, enquanto julgar a moral do mundo através de seu moralismo ingênuo, que de ingênuo não tem nada, quem conhece o cinema do Cury, a última coisa que é ingênuo, né? Mas isso é uma coisa que a gente vê hoje, de novo, né? Não estou condenando aqui o que o Glauber está falando, porque depois vem aquelas pessoas, né, que sentem a viuvez do cinema novo e ficam me xingando e tal. Então, eu não estou falando mal do Glauber, eu estou examinando o que o Glauber dizia na época com a lupa de 6 décadas depois. Olha lá. Enquanto se puser na perigosa condição de alienado consciente de sua alienação, alienado consciente de sua alienação, estará se convertendo no intelectual servil a qualquer estado de mentira e de injustiça. É o Glauber, né? É o Glauber, de novo, né, fazendo aquele papel assim professoral, né, ditando regras, né, também aí agindo como uma espécie de lei gravada em pedra que tem que ser seguida. Mas, enfim, hoje, 60 anos depois, a gente convive na história do cinema brasileiro com o novo cinema paulista e o cinema novo, baiano, carioca, e temos, obviamente, um espólio memorável, né, para falar desse cinema revolucionário que ainda nos nossos dias influenciam cineastas importantíssimos. Eu nunca me esqueço
do bate-papo que fiz com Kleber Mendonça em 2020, no comecinho da pandemia, online, invadiram o nosso bate-papo, derrubaram a nossa live, né, o pessoal bolsonarista da época e tal, em que ele dizia, o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro é um dos filmes que me fez optar pela estética de Bacurau. Então, vejam só que essa memória não está perdida. E Walter Hugo Cury, né, ao longo da sua carreira, foi, obviamente, esmiuçando essa burguesia, ora pequena burguesia, ora alta burguesia, que, na verdade, está na base de qualquer golpe, né? Porque o golpe ele só é dado quando a sociedade pede às forças militares. E essa sociedade que pede e autoriza, né, o famoso eu autorizo, vem sempre de uma hegemonia, uma eminência parda que não se vê, que são os grandes, né, donos dos meios de produção, e quem executa são sempre os bois de piranha, os bodes expiatórios, que são os imbecis que acham que os comunistas vão confiscar o apartamento, né, o estúdio de 27 metros quadrados deles, com o Corsa 2008, com busca e apreensão por falta de pagamento do IPVA. Gostaram, meus caros? Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse bate-papo. Nós temos o Tobias dizendo não mesmo, né? Que ele não era ingênuo de maneira alguma. Espero que vocês tenham gostado desse nosso papo deste Domingo é Freud de hoje. Eu quero de novo convidá-los aí a apoiar o nosso canal com o seu superchat, o super sticker, com o seu Pix, se quiser e se puder. Se não quiser e não puder, não tem problema. O fato de se inscrever e compartilhar esse vídeo já significa muito para a gente, porque a gente, então, diz ao algoritmo que nosso trabalho é importante e trazemos mais teiudos e teiudas para o nosso campo de discussões. Olha só que interessante. Nos filmes, está dizendo aqui, para a gente poder se despedir, você acredita que essa disputa estética brasileira só faz o público se distanciar das obras ou vê que são críticas legítimas e sem um valor moral imbuído? Olha só, é interessante isso, né? Só para concluir. O cinema novo é muito importante em termos de colocar o cinema brasileiro na circulação internacional e mostrar às outras escolas cinematográficas de vanguarda que nós existíamos. Porém, do ponto de vista da bilheteria, esses filmes não correspondiam, não respondiam. Por quê? Porque são filmes falando de uma realidade muito específica do Brasil a partir do ponto de vista de intelectuais, pequenos burgueses também, né? Então, essa disparidade é que fazia com que o cinema novo não respondesse à bilheteria. Os filmes do Cury respondiam à bilheteria. A grande maioria das vezes respondiam. Nos anos 70 vai haver um problema ali em que o Cury se auto-intitulava Veneno de Bilheteria, porque eram filmes herméticos, mas quando ele inseria o erotismo, algo que comunicava com uma classe mais abrangente, aí sim ele tinha uma resposta à altura, enquanto o cinema novo ficava sempre ali à deriva, tentando de alguma forma chegar ao grande público, mas no mais das vezes eram filmes perfeitos do ponto de vista da intelectualidade, mas muito incomunicáveis com uma classe um pouco menos instruída, que sempre foi a massa, né, do nosso país, como a gente sabe, né? E o meu querido Tobias está falando, valeu, Doni, seguimos na troca, bora! E se vocês gostaram, então não esqueçam de se inscrever. Se vocês estão vendo este vídeo na TV 247, na condição de gravado, venham ao meu canal, inscrevam-se, porque aqui a nossa teia depende da participação de vocês para que a gente vá tramando este conhecimento. Muito obrigado, boa semana, até a semana que vem. Beijos. Tchau, tchau.